Bom, pessoal, esse aqui é um Pajero azul marinho, 1999, modelo 2000, GLS-B, com mecânica 6G72, né? 3500 V6, 3.5 V6, que agora pertence à coleção. Bom, quem me acompanha no Instagram deve ter visto, a gente teve uma colisão aí com a Fielder. Mais pra frente eu farei um videozinho aí com detalhes. E aí, a gente sempre viaja muito, né? Eu e minha mulher, a gente sempre viaja pra região serrana e volta e meia eu me metia aí a fazer umas trilhazinhas com a Fielder, né? Houve uma vez aí que a gente foi pra Visconde de Mauá, e a gente foi até Bocaina de Minas e passei por um caminho aí que tava passando Troller, L200, e eu passei com a Fielder. Eu falei, bom, precisava de um carro mais alto para isso. A ideia inicial era fazer isso com a Blazer, né, com a Executive 4x4 preto list. Só que o carro ainda não ficou pronto, a gente tá mexendo nesse carro ainda, a Batcaverna tá cheia, e a gente tá mexendo nesse carro ainda, acabando mecânica. E aí minha mulher fez aniversário esses dias, eu comprei. Ela ficou muito chateada aí com a Fielder, né, porque a verdade é que a Fielder era minha e minha mulher tinha outro carro, ela acabou vendendo outro carro e a gente ficou meio que dividindo a Fielder, né? E aí quando a gente foi ver, a Fielder ficava muito mais com ela do que comigo, né? E ela ficou muito abalada aí que ficou sem carro, enfim, estava bem chateada. Eu comprei esse carro aqui de presente de aniversário para ela, né? Então, esse carro é completo, né? 10 lugares. É top de linha da Pajero, ela só não tem teto, tá? Tem aqui os acabamentos em madeira, que sempre achei muito charmoso, muito elegante. Ela tem esses detalhes aqui. O único detalhe interno que esse carro tem é isso. Esse rasgo aqui, tá? Nesse gomo. Esse gominho aqui tem uma abertura. Esse outro gominho aqui tem outra abertura. Os dois apoios de braço tem rasgo, tá? É o único detalhe que o carro tem. Fora isso, todos os couros, tecido, teto, tudo é impecável. Esse carro tem 177 mil quilômetros, 706, né? Ela tem aí, aqui a gente tem Mitsubishi Motors Corporation, né? Aqui, Pajero 3.5, lotação 10 pessoas, 2035 quilos. Tá? Capacidade máxima de tração 4.750 quilos. É um carro muito ok, tá? Esse carro tá muito novinho, né? Com exceção desses problemas. Ela tá suja, né? Tem sujeira aqui no carpete. É um carro que foi usado, tá? Mas ela é pouco rodada. Eu sou o terceiro dono dela, né? A pessoa que eu comprei aí comprou de um primeiro dono, que era de São Paulo. Eu vou falar já a história desse carro, tá? Então ela tem aqui esses apoinhos de braço na lateral, tá? Couro atrás muito em bom estado, tá? Eu montei esse banquinho traseiro aqui só pra gente ter ideia aí de como que funciona isso, tá? O outro aqui tá recolhido. Espaço maravilhoso. Esse carro tem 1,95 m de altura. Esse carro é bem mais alto que a Blazer. Vou abrir aqui pra gente dar uma olhada. Aqui eu vou acabar mexendo nesse carpetinho aqui. Ele na verdade ele é tipo um tapete, né? E a gente vai refazer isso aqui também, que eu não achei que tá meio feio. Acho que mesmo lavando não vai ficar muito legal, tá? Então quando esse banquinho aqui tá recolhido, ela tem uma mala gigantesca, tá? Esses vidrinhos aqui são basculantes. Eles abrem aqui como se fosse uma janela de van, né? Uma janela de ônibus. Até essa lanterninha aqui de emergência, né? Você conecta ela aqui no acendedor, né? 12 volts. Na verdade, uma tomada 12 volts, não tem acendedor de cigarros aqui. Também é uma ótima opção hoje em dia para quem viaja aqui nesse banquinho de trás, se quiser carregar celular ou alguma coisa assim, tá? Eu tô falando do que a gente pode usar hoje em dia, porque esse carro vai ser de uso diário, né? Ela vai ficar no lugar da Fielder. Então, eu vou falar o que é prático hoje em dia também. Ela não é só um carro de coleção, tá? Tem aqui esse degrauzinho que tem uma solução interessante, né?
quando você sai de uma calçada, por exemplo, e a traseira do carro baixa demais, ela levanta aqui para que não arraste, não quebre, né? Mas isso é uma coisa que faz bastante barulho no carro, né? Então, se tratando de um carro desse tamanho, né, ele é praticamente um Jeepzinho, ela faz um pouquinho de ruído interno, esses bancos traseiros aqui fazem uns barulhinhos, né? Olha só que interessante, ela tem um segredo aqui de fábrica para ninguém roubar o step, né? Você coloca a chave do carro aqui dentro e solta ela para poder desaparafusar do suporte do step, tá? Esse carro é uma delícia de dirigir, eu ainda não fiz consumo dela, mas acredito que faça aí mais ou menos o que a Blazer faz, ou um pouco menos, tá? Por ser câmbio automático. Esse carro tem tração nas 4 rodas, sendo que a tração aqui está selecionada para apenas as rodas traseiras, eu já vou mostrar, tá? O apoio de braço, você desbloqueia ele aqui, ó, e desce, e ele fica com esse apoinho de braço aqui, que eu acho um charme, né? É ausente o apoio de braço do meio, né? Então ele conta só com os da ponta, tá? O carro tem vidro elétrico nas 4 portas, acabamento em madeira nos acabamentos aqui que envolvem a maçaneta interna e os botões do vidro elétrico, tá? Conta também com os espelhos retrovisores elétricos funcionando perfeitamente, tá? Aqui nas molduras do ar-condicionado também temos acabamento em madeira. Tá com esse rádio aqui, eu particularmente não gosto, né? A gente está vendo aí se vai colocar a multimídia que era da Fielder, com uma câmera de ré para minha mulher não ficar muito perdida aí. Esse carro é muito grande, né? E o pneu chega primeiro lá atrás, né? Então, para ela vai ser uma boa a gente colocar uma câmerazinha de ré, tá? Selecionada aqui tração para traseira, tá? A gente pode colocar na dianteira aqui as 4 rodas, tração nas 4 rodas de uma vez só, tá? Aqui a gente tem um consolezinho pequenininho e abrindo mais um console grande. Isso é muito parecido com o que a Fielder tinha. Porta-luva de tamanho ok, né? Agora eu vou falar um pouquinho da história aqui desse carro. Esse carro era de um primeiro proprietário. A gente tem aqui o manual da IEM, concessionária IEM, que é aqui no Rio de Janeiro, né? Rua São Clemente, em Botafogo, e na Rua Sorocaba. Se eu não me engano, a oficina é na Rua Sorocaba, tá? Então a gente tem aqui, o que eu queria mostrar, livrete de borda. Ela era de um primeiro proprietário que era de São Paulo, a placa desse carro começa com C, tá? Aqui já não dá mais para ler muito, mas dá para ver aqui o São Paulo, tá? E ela foi tirada no dia 21/12/1999. Término da garantia em 21/12/2001. Então ela fez a revisão aí, primeiro em São Paulo, e logo depois, no ano 2000, no ano de 2001, ela já estava na IEM, fazendo revisão na IEM. Então ela veio para o Rio muito cedo, né? Muito novinha, ela estava no Rio de Janeiro. Tem o manual do proprietário aqui, completinho desse carro mesmo, tá? Tudo muito novinho, sem estar nada despenduricando, né? Então ela era do primeiro proprietário e em 2001 mudou para o segundo proprietário, que foi o filho, na verdade foi o pai da pessoa que eu comprei o carro, né? Ele ficou com... O pai desse rapaz ficou com esse carro até 2019, e aí ele ficou com o carro sem mudar para o nome dele até 2022 e eu comprei. Na verdade seria o 4º dono, né? Mas no documento eu sou o 3º dono do carro, tá? O filho dele comprou o carro dele e depois vendeu para mim. É um carro que tem todo o histórico aí de documentação, né? Que dá para ver que é um carro que não foi muito surrado. Ele recebeu aqui uma pintura completa nesse azul marinho, né? Recentemente eu imagino que ele tenha batido esse paralama aqui, porque ele tem aqui uma folga que a gente precisa ajustar na seta. E quando eu perguntei sobre repintura no carro, né, que dava para ver que o carro tinha sido todo pintado, ele falou que recentemente tinha pintado esse paralama. Então eu imagino eu que ele tenha batido. Outra evidência aqui é que a antena elétrica estava quebrado
e os para-barros estavam todos quebrados também, né? Então, quando eu fui instalar a antena elétrica aqui hoje de manhã, tá faltando na verdade o biquinho certo da Pajero. A gente achou uma Pajero vendendo peça aqui perto de casa, eu vou ver se ele tem esse biquinho para poder colocar aqui. A antena elétrica estava quebrada, jogada dentro aqui do paralama. E boa tarde. E eu imagino que na hora que desmontaram para fazer o serviço nesse paralama, a antena elétrica já não estava mais funcionando, e aí jogaram aí dentro e deixaram o buraquinho ali. Eu coloquei uma antena elétrica dessa nova que está à venda aí no Mercado Livre. A antena elétrica é muito boa, é a que eu estou usando no Monza, tá? Então, a antena elétrica é muito boa, não posso reclamar dela. O único problema que ela tem é se você não ficar lubrificando sempre, ela acaba enferrujando. Se tratando um carro de uso diário, né, ela vai levantar e descer o tempo todo, então eu acredito que ela demore mais para acabar enferrujando. Beleza? Esse carro foi todo pintado, então ela não tem, tá faltando aqui, né, o escritinho Pajero embaixo da seta. Aqui ela teria o SCI Multi 3.5 V6 escrito aqui do lado. Eu já providenciei os emblemas, tá? A gente teve um pouquinho de dificuldade para achar os emblemas, mas já consegui achar e eles estão chegando, né? Falta aqui também, no mesmo lá do outro lado, e embaixo da seta aqui, o escritinho Pajero também está faltando. Ela conta aí com trava elétrica, né? Já falei, retrovisores elétricos. Eu preciso parar para descobrir, o antigo dono não sabia me informar, mas ela tem um interruptor aqui do farol de neblina, e esse carro aqui está sem farol de neblina. Como ela é uma versão completa, né, de 10 lugares, porém sem teto, eu imagino que ela tinha o farol de neblina e alguém tirou, alguém colocou essas partes aqui do para-choque de outro modelo. Né, a gente tem aqui um quebrado no para-choque ali daquele lado, um raladinho desse. Eu vou pintar esses para-choques, tá? Mas se por um acaso ela tiver, aliás, eu acabei de ver aqui, ó, ela tem um chicote aqui pendurado, né? Então eu acredito que ela tenha farol de neblina, sim. Não é à toa que o botão tá por ali, né? No painel ainda. Então eu vou tentar arrumar o farol de neblina para colocar, para ficar direitinho, né? Completinho. Ela tem aqui o esguicho do farol, tá? Tá funcionando, os dois estão funcionando perfeitamente ainda. Tá faltando aqui o acabamento dos limpadores de para-brisa. Eu vou nessa Pajero que tá vendendo peça aqui perto de casa, eu vou ver se ainda tem para tirar, tá? Aqui ela tem piloto automático, né, funcionando também perfeitamente. Ar-condicionado funcionando perfeitamente também. Esse ar-condicionado gela para burro, né? Até me surpreendi, porque quando eu fui andar no carro, tava muito calor no dia que eu fui testar esse carro aqui. Eu fui ver duas Pajeros nesse dia, né? Fui ver uma prata, minto, no dia anterior eu fui ver uma prata, e no dia seguinte eu vi essa aqui que tava R$2.000 mais barato. Mas como eu não tinha gostado muito da prata, e essa aqui tinha um histórico de proprietário e documentação, eu falei, vou dar uma olhada. E quando eu olhei, a gente andou no carro e tal, o ar não gelou tanto, mas também para gelar esse habitáculo aqui inteiro demora, né? E eu tinha colocado o ar ali no 1. E aí quando eu comprei o carro foi direto para Batcaverna para resolver uns... Eu já vou falar sobre a manutenção dela. Ela foi resolver uns pepininhos que tinham aí. E quando eu peguei o carro lá pronto, a gente andou com ela e eu fiquei horrorizado como esse ar gela pro tamanho do carro, né? O que acontece, né, na verdade, quando tá muito calor, como um dia de hoje, você pegou o carro no tempo, né, igual tá agora, e você tem que ligar o ar no 3, né, do 3 ou do 2, para que ele gele, né, o habitáculo mais rapidamente e o ar se conserve, né, mais cedo, né. Eu estava acostumado com a Fielder, né, com a minha Blazer, por exemplo, que ela é um pouco menor. Eu estou acostumado a ligar o ar sempre no 1 ou no 2 e o ar já gelar. Esse aqui você tem que ligar no 3 e depois você consegue até baixar para o 1, mesmo num dia de sol como hoje, tá? Bom, vamos falar de mecânica. Quando a gente foi ver esse carro, eu levei o Eduardo da Batcaverna comigo. A gente tem aqui a alavanquinha para abrir o capô e aqui é a alavanquinha para abastecer o combustível. Deixa
Deixa eu abrir aqui a casa de máquinas. Então a gente tem aqui essa mecânica aqui, que dizem que é a mesma mecânica do Mitsubishi 3000 GT, né? No caso esse modificado para 3500, né? 3.5 cilindradas, tá? Então esse carro tinha um problema que era o seguinte, ele estava com a lenta muito irregular. Quando a gente foi ver o carro, na verdade, ele não ficava na lenta, né? E se tratando de um carro automático é muito desagradável de andar, porque ficava derrubando a lenta e o carro morria, e aí você tinha que desengatar o drive para poder ligar o carro. E aí, junto com esse problema, a gente tinha um problema de alternador. A luz do alternador lá dentro, a luz de bateria, ficava acesa. E teve uma vez, inclusive, que a gente até enguiçou na rua no teste, porque simplesmente a bateria riou toda e o carro não queria pegar. Então, o Eduardo mais ou menos já sabia o que era. A gente imaginava, na verdade, contava que ia ter um problema de alternador, que ia ter que fazer o alternador desse carro. E o problema da lenta a gente tinha identificado, já que ele tinha uma entrada de ar falsa, ele estava com oscilação por causa da entrada de ar falsa. O antigo dono também trocou o MAF, tá? E trocou esse sensor aqui da temperatura de água, tá? Eu vou depois com calma passar um corrugado desse aqui, né? Um conduítezinho para ficar bonitinho, né? Tá feia essa instalação aqui, tá? E mais para frente a gente vai, por enquanto essa peça não tem problema, tá? Mas mais para frente a gente vai ver se arruma uma outra peça dessa aqui, né? Para deixar de backup aí. Lá na Batcaverna a gente tem um coletor desse inteiro com as bobinas, com a parte superior toda. Então não é muito problema, a gente conseguiu pegar umas peças, por exemplo, aquela solenoide ali que estava com a entrada de ar falsa, nesse biquinho aqui, né? Então a gente conseguiu trocar. Resolvido o problema da lenta, ela estava também tudo com esse cabo aqui do acelerador todo folgado, essas porcas aqui estavam soltas, o que estava dificultando bastante aí a lenta do carro. Outro problema que tinha era o conector do motor de passo. Esse carro tem motor de passo do tipo parafuso, né? Tipo de Volkswagen, por exemplo, do motor AP, né? Aquele que ele vem com o motorzinho rosqueando e desrosqueando, né? E ele tava com a tomada solta, a tomada tava quebrada, e a gente conseguiu aí também substituir a tomada e resolver o problema, tá? Resolvido isso, a gente conseguiu depois ver o alternador. O que acontecia? A gente removeu o alternador, né? Ele estava carregando 12.10 volts, se eu não me engano, ou seja, ele só mantinha a bateria, né, a bateria, né? Ele não carregava, ele só mantinha lá os 12 volts. E aí quando você desligava o carro e ligava novamente, você tinha, geralmente o carro ligava pesado, né, a bateria pesada. E aí a gente removeu o alternador para levar numa casa lá perto da Batcaverna, muito boa, chamada Irmãos Unidos. Quem for do Rio de Janeiro, quiser indicação, Irmãos Unidos, muito bom. A gente está fazendo o alternador do Chrysler Neon lá também, que ele também deu problema, tá? E eles levaram para testar. A gente descobriu, na verdade, que a placa de diodo do alternador da Pajero estava nova, tinham trocado, tinham revisado o alternador todo. E lá na Irmãos Unidos eles fizeram uma revisão e constataram que o alternador estava perfeito, tá? Então a gente trouxe o alternador de volta, a gente montou lá na Batcaverna e a gente descobriu essa adaptação aqui. Esse carro está com uma bateria de qualidade ruim, né? E ele tinha aqui um aterramento de ponta original aqui embaixo, né? Com um borne. E aí, para a pessoa conseguir colocar uma bateria dessa, de caixa baixa, né? Uma vez que a bateria dela original é de 70 e de caixa alta, né? Ou seja, ela entraria mais ou menos aqui, tá? Eu furei o dedo aqui num desses negocinhos. Ela entraria aqui na caixa alta. E aí, para caber a caixa baixa, fizeram essa adaptação aqui. Botaram outro borne com aterramento indo direto aqui para a tampa aqui da admissão, né? E um outro aqui vindo para esse ponto aqui de aterramento que é no local original.
Então mais pra frente não, já pra semana que vem, eu vou comprar a bateria de 70 correta, caixa alta, e nós vamos voltar aqui com o aterramento na posição original. Não tá afetando em nada, né? Mas é bom botar sempre o que o fabricante recomenda, né? Então o fabricante recomenda 70 amperes e o aterramento nesse ponto a gente vai voltar com o aterramento nesse ponto, tá? Outro problema que a gente tinha aí com relação ao alternador era o cabo frouxo. Tava com o cabo do positivo frouxo, e lá no final, onde ia o aterramento do alternador, tem um cabinho que está no aterramento, ele estava imundo, todo sujo de vazamento de óleo que esse carro tinha. Então a gente fez uma limpeza e tal, e o carro voltou a carregar 14,2 volts, tá? Que é o que o manual aí especifica para a voltagem de carga desse carro. O carro parou de virar pesado, passou a virar deliciosamente bem, né? E eu não tenho nada para falar desse carro com relação a consumo. Ele, pelo que eu não fiz medição ainda, mas pelo que eu tô entendendo aí, esse carro deve fazer uns 6 km por litro. Para um carro com câmbio automático, não tá nada mal, né? Para um carro desse tamanho, com esse peso, com câmbio automático, não tá nada mal. A minha Blazer Vortec mecânica faz uns 7 e pouquinho na gasolina, né? Então um carro automático que é mais pesado ainda, né? Fazer 6 eu acho que tá bom demais, mas eu ainda vou fazer a medição e faço um vídeo aqui, tá? Com a minha mulher ganhando esse Pajero aqui, eu acabei ficando com a Blazer preta, então eu vou ficar com a Blazer preta para usar no dia a dia, né? Usar para trabalhar e tudo. Eu acho que provavelmente eu vou manter aí por enquanto o GNV dela, né? Pelo menos até vencer o reteste do cilindro. Aí quando a gente tiver com o reteste do cilindro aí vencido, eu removo o GNV fora e faço a documentação para tirar o GNV. Esse carro veio com 3 chaves, né? Veio com uma chave reserva de metal, quem tem Pajero aí sabe qual que é, e veio com as chaves principais aqui Mitsubishi, né? São 2 chaves dessa aqui preta e uma de metal de cópia. Eu mandei instalar um alarmezinho básico só para abrir e fechar o carro, já que esse alarme não tem, já que esse carro, perdão, não tem alarme de fábrica, é só trava elétrica. Vamos dar partida então para ouvir esse ronco aqui. Eu tinha falado também sobre o consumo. O Dudu da Batcaverna me falou que a Mitsubishi é mais preocupada com a economia do que, por exemplo, a GM na época da Blazer, né? Então esse carro aqui, e tem a cilindrada menor também, né? A Blazer 4.3 V6 tem um copão, né, no pistão, então para você alimentar aquilo tudo haja gasolina, né? Então esse carro aqui seria mais econômico mesmo do que a Blazer. Um outro detalhe, deixa eu desligar aqui para falar. Um outro detalhe, esse carro veio com a película Window Blue de fábrica. De fábrica, olha, do antigo proprietário, ele colocou aí a película Window Blue. Então eu vou deixar, né, uma vez que esse carro vai ser de uso diário aí da minha mulher e já acontecendo situações aí dela ficar com medo de noite e tal, e eu coloquei um filme bem escuro na Fielder, então eu vou deixar esse filme aqui também bem escuro. Eu vou deixar assim para segurança dela, né? Com esse película aqui, o Window Blue, aqui a gente dentro do carro ela não parece ser tão escura, mas ela é bem escura de quem olha do lado de fora para dentro, tá? E a vantagem dela é que além dela reter o calor, né, ela não passa tanto calor para dentro do carro, ela tem uma visualização maior de dentro para fora do carro, tá? Bom, outra coisa que a gente fez lá na Batcaverna foi revisar o ABS, limpar os sensores, né? Aqui a anteninha elétrica funcionando. E o rádio, né? O rádio que eu falei já que a gente vai trocar, tá? Então, na partida. Então ela tá fazendo check aqui normalmente, ó, a ABS vai apagar, câmbio automático vai apagar. Aqui ela tem uma porta aberta e o freio de mão. Soltei agora, tá? O ronco dela é maravilhoso, apesar dela ter aí um V6 de 60 graus, né? Diferente da Blazer, que utiliza aí um V6 de 90 graus.
Então o ronco da Blazer é muito mais encorpado. Na verdade o ronco da Blazer é de V8, né? Por ser o Vortec original aí, apenas com 2 cilindros capados, né? Então o ronco é mais sutil do que o da Blazer, mas ainda é um ronco delicioso, tá? E é isso, não tem mais muito o que falar. À medida que a gente for mexendo aí nesse carrinho, eu vou botando umas atualizações aqui também. Agora, apesar de ser um carro de uso diário, é um carro que a gente vai cuidar também, né? Vai manter aí como um item com 22 anos de idade, né? É um carro aí que a minha mulher pode ficar até à vontade para um dia me visitar em algum encontro de carro antigo, desde que o carro esteja lavado, né? Então ela pode acabar indo me visitar e parar lá dentro junto com a Blazer, junto com os outros carros. É um carro que pode ser que ela passe a tomar gosto aí para ter carros mais antigos e trazê-la, inseri-la aí no meio dessa loucura toda de antigo mobilismo, tá? Outra coisa que ele tem aqui também interessantíssima são as luzinhas de cortesia, apenas para as portas do motorista. Ela tá com uma luz queimada aqui no teto, tá? Preciso trocar. E aqui ela tem também 2 lâmpadazinhas de cortesia para leitura, tá? Aqui também ela indica a tração que tá ligada aqui para a traseira, tá? Então se você faz a mudança aqui da alavanca de tração, ela muda aqui conforme a tração é selecionada. Vidros elétricos, um toque para descer automático, o resto todos sem inteligência, né? Isso mais para frente, se pelo conforto eu posso acabar instalando um módulo aí para ficar tudo inteligente. No momento eu não vou fazer isso não, mas pode ser que um dia eu faça, porque a Fielder tinha tudo inteligente e aí o conforto era maior. Mas tendo já o do motorista já ajuda. Beleza, é isso. Espero que tenham gostado aí. Mais um videozinho aí de um carro da coleção para vocês. Valeu!